E essa história acontece quando eu já era casada. Eu tinha acabado de me casar, gente. Então eu estava na fase de lua de mel ainda. Bom, a família do meu marido era muito grande. Ele tinha apenas um irmão, mas em questão de família, parente, era muita gente. O irmão dele morava na roça e a gente morava numa cidade. O irmão dele estava procurando trabalho, querendo estudar e pediu pra gente para ficar na nossa casa. A gente aceitou de boa, ele foi morar com a gente. Ele tinha, gente, apenas 19 anos. Meu marido já tinha 26. Então ele foi morar com a gente de boa, foi muito bom. Ele ajudava demais, espalhou o currículo, começou a fazer um curso e tudo mais. A gente sempre incentivando ele e tal. Só que meu marido trabalhava muito e ele ficava muito dentro de casa, o irmão dele. Por quê? Porque ele não tinha conseguido emprego ainda. Então ele ficava muito em casa. Aí a gente começou a se aproximar muito, sabe? Tipo, muito mesmo. A gente era melhores amigos. Eu contava a minha vida pra ele, ele contava a vida dele pra mim. E ele começou a me ajudar em casa, lavava vasilha, arrumava a casa. Começou a me ajudar muito mesmo. E a gente saía, a gente almoçava, a gente bebia, a gente estava curtindo a vida enquanto ele não arrumava o emprego que ele queria, né? Até que um dia a gente saiu para um barzinho, a gente bebeu bastante mesmo. E ele começou a dar em cima de mim, nesse barzinho, falando que o irmão dele tinha muita sorte, que eu era muito linda. Eu fiquei meio assim, né? Mas depois a gente começou a conversar e a gente foi para casa. Chegando lá em casa, ele continuou com as conversas dele. Tipo, gente, eu não estava dando ideia, mas mesmo assim ele estava falando. E começou a falar e tal. Não gostei nada daquilo, pedi para ele parar. E no outro dia conversei com meu marido, falei: "Eu acho que ele tá dando em cima de mim". E o meu marido virou para mim e falou assim que eu estava viajando, que eu estava com uma ideia absurda. Mas escutem o que acabou de acontecer. O que aconteceu, né? Que já está no passado. Então, eu falei pra ele que não queria ele mais lá em casa porque a situação estava ficando de uma forma que ele não estava conseguindo controlar e tal. E ele nunca acreditava em mim, gente. Não acreditava que eu estava falando, não acreditava em nada. Até que eu comecei a perceber atitudes estranhas da parte do irmão dele. O irmão dele, quando eu entrava no banheiro, ele ficava vigiando. Quando eu saía, ele vigiava. E eu sempre falando: "Não, você tá ficando doida, você é maluca, que não sei o quê". Falei assim: "Você vai dar ainda". Eu falei pra ele. Até que um dia eu bebi bastante, estava muito alterada porque eu tinha acabado de receber algumas fotos do meu marido com outra mulher. Recebi no WhatsApp, não me deram o número nem nada, mas sim, era ele, né? Eu fiquei muito brava, muito nervosa e eu bebi bastante. Quando o irmão dele chegou em casa, eu tava contando pra ele a história, como aconteceu e tal. E ele foi contar pra mim que o irmão dele sempre fazia isso comigo, que eu era muito boba de estar com ele, que ele já sabia das coisas dele e realmente, gente, ele me mostrou conversas que o irmão dele tinha com outra mulher no celular dele. Então, a minha raiva foi só aumentando. E ele falando pra mim assim que eu era muito boba. Por que que eu tava naquela casa ainda? Eu falei: "Não, eu vou sair, mas eu vou sair da melhor forma. Vou pegar o que é meu e vou sair". Aí o irmão dele veio com uns papinhos pro meu lado falando assim: "Você não quer se vingar dele, não? Porque você tem como se vingar". Eu falei assim: "Não, eu vou me vingar primeiro para depois eu sair daqui". Gente, então foi aí que eu tive a brilhante ideia. Eu já estava alterada, a brilhante ideia de que eu e o irmão dele. O irmão dele começou a dar em cima de mim e começou a me beijar. Ele me beijou, o primeiro beijo aconteceu, o clima esquentou e foi esquentando e foi esquentando. E ele me jogou no sofá e ali aconteceu. Gente, eu pensei que aquilo acabaria ali, mas não, eu senti o desejo muito forte por ele, ele por mim. E a gente começou todos os dias a gente fazia isso na própria casa do irmão dele. Gente, eu achei muito bom, por quê? Porque o que ele estava fazendo comigo não era coisa de fazer com uma mulher. Fiquei muito brava, muito brava. E sabe o que eu fiz um dia de propósito? Sabia que ele ia chegar, sabia a hora que ele ia chegar.
Fui pro quarto, chamei o irmão dele, fiquei com ele, a gente estava deitado juntos, fingi que nada estava acontecendo, esperei ele chegar e quando ele chegou, ele deu de cara com quem? Comigo e com o irmão dele juntos. Ele queria espancar o irmão dele, eu não deixei, mostrei tudo que eu sabia pra ele, falei pra ele que ele não tinha vergonha na cara e que eu estava me vingando dele. Só que na verdade eu não estava me vingando, por quê? Porque eu tinha me apaixonado por esse cara, que era o irmão dele. Então eu falei pra ele que eu queria minhas coisas, queria o divórcio, fui pro apartamento, eu e o irmão dele fomos pro apartamento, começamos a morar junto, eu peguei metade do que é meu, a gente comprou o apartamento, hoje ele trabalha, eu trabalho. Mas sim, eu me vinguei da melhor forma. Essa história aconteceu com uma inscrita. Se você, como ela, quer ter sua história contada por mim, mande para o Instagram, Michelle Reis 990. Beijo, até o próximo.